Quando o milionário Maurício viu Tomás, o filho de sua empregada, afirmar que falava 3 idiomas, explodiu em gargalhadas na frente de todos os convidados. Esse moleque mal sabe português direito, zombou cruelmente. Mas o que aconteceu depois deixou todos em completo silêncio. A mansão do Silveira fervia com o burburinho de vozes elegantes quando o silêncio cortante interrompeu todas as conversas. Maurício Silveira, o magnata do setor imobiliário, havia acabado de soltar uma gargalhada tão estridente que os cristais da sala de jantar quase tremeram. Seus olhos brilhavam com uma crueldade que fez Helena, a empregada doméstica, instintivamente dar um passo à frente para proteger seu filho de apenas 11 anos. "Repita isso, moleque!" ordenou Maurício, apontando o dedo diretamente para o rosto de Tomás, que permaneceu imóvel no centro do ambiente luxuoso. "Você acabou de dizer que fala 3 idiomas? Você, o filho da minha empregada?" A pergunta ecoou pela sala como um chicote, fazendo os 15 convidados presentes se voltarem para assistir ao espetáculo que estava prestes a começar. Tomás engoliu em seco, mas manteve os ombros eretos. Seus olhos castanhos encontraram os de sua mãe por um breve segundo, antes de responder com uma voz firme que contrastava com sua idade. "Sim, senhor Maurício. Falo português, inglês e francês." As palavras saíram claras, sem hesitação, mas o tremor quase imperceptível em suas mãos denunciava o nervosismo que tentava esconder. A reação foi instantânea e devastadora. Maurício explodiu em uma nova onda de gargalhadas, desta vez acompanhado por alguns de seus convidados mais próximos. "Vocês estão ouvindo isso?" Dirigiu-se aos presentes, gesticulando dramaticamente. "O garoto que passa o dia todo vendo televisão acha que é poliglota." Os risos se espalharam pela sala como um vírus maligno, infectando até mesmo aqueles que inicialmente pareciam desconfortáveis com a situação. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos enquanto observava seu filho sendo ridicularizado publicamente. Suas mãos tremiam enquanto segurava a bandeja de aperitivos, e ela precisou fazer um esforço sobre-humano para não deixá-la cair. "Por favor, senhor Maurício", sussurrou ela, sua voz quase inaudível. "Tomás é apenas uma criança. Ele não quis desrespeitá-lo." Mas suas palavras se perderam no tumulto de comentários maldosos que começaram a circular entre os convidados. 3 idiomas, continuou Maurício, secando lágrimas imaginárias dos olhos. "E eu aqui, que pago uma fortuna para minha filha Isabela ter aulas particulares de inglês, e ela mal consegue dizer uma frase direito." Isabela, uma adolescente de 15 anos que observava tudo do alto da escadaria, corou intensamente e desapareceu nos corredores superiores da mansão. Dr. Fernando Mascarenhas, um dos sócios de Maurício, pigarreou desconfortavelmente. "Maurício, talvez devêssemos..." começou ele, mas foi imediatamente interrompido por um gesto brusco do anfitrião. Não, Fernando. Esta é uma oportunidade educativa", declarou Maurício, caminhando em círculos ao redor de Tomás, como um predador cercando sua presa. "Vamos ensinar a este menino sobre a realidade da vida, sobre conhecer seu lugar." A frieza em sua voz fez vários convidados se moverem inquietos em suas cadeiras. Carmen Albuquerque, esposa de um importante empresário do ramo têxtil, sussurrou para sua amiga Beatriz: "Isso está indo longe demais. É apenas uma criança." Mas sua voz foi abafada pelo som da taça de cristal que Maurício bateu repetidamente com uma colher de prata, exigindo atenção total. "Senhoras e senhores", anunciou Maurício com a pompa de um apresentador de circo, "hoje teremos um espetáculo especial. O pequeno gênio aqui presente vai nos demonstrar seus talentos linguísticos." A ironia em sua voz era tão espessa que praticamente gotejava no ar. "Afinal, se meu funcionário tem um filho prodígio, eu preciso saber, não é mesmo?" Tomás mantinha-se firme, mas Helena podia ver o esforço que isso custava a seu filho. O menino tinha os punhos cerrados ao lado do corpo, e sua respiração havia se tornado ligeiramente mais rápida. Ainda assim, quando falou, sua voz permaneceu surpreendentemente controlada. "Eu não quis causar nenhum problema, senhor. Só respondi quando a senhora Beatriz perguntou o que eu queria ser quando crescer." "Ah, é verdade", exclamou Beatriz Montenegro, uma das convidadas mais jovens, com embaraço evidente.
Eu perguntei sobre seus sonhos, e ele disse que queria ser tradutor para ajudar pessoas de diferentes países a se comunicarem. Achei lindo. Sua voz foi diminuindo conforme percebeu que havia inadvertidamente causado a situação. Maurício girou para encarar Beatriz com um olhar gelado. Tradutor. Que romântico. E você acreditou nessa fantasia infantil? Voltou-se novamente para Tomás, aproximando-se tanto que o menino pôde sentir o cheiro do uísque caro em seu hálito. Escute bem, garoto. Pessoas como você não se tornam tradutores. Pessoas como você seguem os passos dos pais. Sua mãe limpa casas, você crescerá para fazer trabalhos manuais. Esta é a ordem natural das coisas. As palavras atingiram Helena como golpes físicos. Ela havia trabalhado durante anos, fazendo turnos duplos e triplos, economizando cada centavo para comprar livros usados e pagar pela internet mais barata disponível, tudo para que Tomás pudesse ter acesso ao conhecimento que ela mesma nunca teve a oportunidade de adquirir. Ver os sonhos de seu filho sendo esmagados publicamente era mais doloroso do que qualquer humilhação pessoal que ela pudesse suportar. Mamãe me ensinou que conhecimento não tem classe social, disse Tomás. E pela primeira vez, sua voz tremeu ligeiramente. Ela disse que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa se tiver dedicação suficiente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício ficou imóvel por alguns segundos, processando a resposta do garoto. Quando finalmente reagiu, foi com uma fúria que surpreendeu até mesmo seus convidados mais próximos. Sua mãe encheu sua cabeça de ilusões, rugiu ele, sua face ficando vermelha. E agora você vem à minha casa na frente dos meus convidados, fingir ser algo que não é. Apontou o dedo acusadoricamente para Helena. Isso é o que acontece quando pessoas simples tentam sonhar além de sua realidade. Foi então que algo mudou nos olhos de Tomás. A tristeza e o medo deram lugar a uma determinação que parecia muito madura para sua idade. Ele endireitou os ombros e olhou diretamente nos olhos de Maurício, sem desviar o olhar. O senhor quer que eu prove? Perguntou Tomás, sua voz agora firme como pedra. Quer que eu prove que sei os idiomas que disse saber? A pergunta pegou Maurício completamente desprevenido. Ele havia esperado lágrimas, desculpas, talvez uma saída envergonhada, mas não uma oferta direta de demonstração. Os convidados murmuraram entre si, claramente interessados no desenrolar dos eventos. Roberto Santana, empresário do setor de exportação, inclinou-se para a frente em sua cadeira. Bem, isso seria interessante, comentou ele, ignorando o olhar fulminante que Maurício lhe dirigiu. Prove, repetiu Maurício, sua voz carregada de descrença e irritação. Você tem coragem de desafiar um homem que constrói prédios inteiros, que emprega centenas de pessoas que... Eu não estou desafiando ninguém, interrompeu Tomás respeitosamente. Só quero mostrar que minha mãe não mentiu, que ela não me encheu de ilusões, que tudo que ela me ensinou é verdade. Helena sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Orgulho e terror se misturavam em seu peito, enquanto observava seu filho pequeno enfrentar um dos homens mais poderosos da cidade. Ela queria correr, pegar Tomás pela mão e sair daquele lugar, mas algo na postura determinada de seu filho a fez permanecer imóvel. Maurício olhou ao redor da sala, percebendo que todos os olhares estavam fixos nele, esperando sua reação. Sua reputação de homem que nunca recua de um desafio estava em jogo. Com um sorriso cruel, ele cruzou os braços e assentiu lentamente. Está bem, pequeno gênio, disse ele, sua voz destilando veneno. Vou lhe dar essa oportunidade única na vida. Prove que não é apenas mais um sonhador fora da realidade. Fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Mas quando você falhar, e vai falhar, quero que você e sua mãe saiam da minha casa imediatamente, para sempre. O ultimato ecoou pela sala como um trovão. Helena empalideceu, suas pernas quase falhando. Aquele emprego era tudo que ela tinha, a única fonte de renda que permitia sustentar Tomás e manter o pequeno apartamento onde viviam. E se eu conseguir provar? Perguntou Tomás, sua voz cortando o ar tenso como uma lâmina. Maurício riu com desdém. Se você conseguir me impressionar, o que é impossível, eu publicamente peço desculpas a vocês dois. Combinado.
disse Tomás imediatamente, estendendo a mão pequena para selar o acordo. Maurício olhou para a mão estendida por alguns segundos antes de apertá-la com força excessiva, claramente tentando intimidar o menino. Mas Tomás não recuou, não demonstrou dor, apenas manteve o contato visual firme. "Prove então, moleque", declarou Maurício, sua voz ecoando pela mansão. "Mostre a todos nós do que você é realmente capaz." O silêncio na mansão dos Silveira era tão denso que o som do relógio antigo do hall de entrada parecia martelar nos ouvidos de todos os presentes. Tomás permanecia imóvel no centro da sala, suas pequenas mãos ainda formigando do aperto excessivamente forte que Maurício havia dado para selar o acordo. Os 15 convidados se moveram instintivamente para formar um semicírculo ao redor do menino, como espectadores de uma arena, aguardando o início de um duelo mortal. Helena sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Seus dedos agarravam a bandeja de aperitivos com tanta força que suas juntas estavam brancas. Uma única gota de suor escorreu por sua testa, enquanto ela observava seu filho enfrentar o momento que definiria o futuro de ambos. "Meu Deus", sussurrou ela para si mesma, "em que nos metemos?" Maurício caminhava em círculos ao redor de Tomás, como um tubarão cercando sua presa, claramente saboreando cada segundo da situação. Seus passos ecoavam no piso de mármore, criando um ritmo ameaçador que fazia vários convidados se moverem desconfortavelmente em suas posições. "Muito bem, pequeno prodígio", disse ele, parando abruptamente na frente do garoto. "Vamos começar com algo simples. Você disse que fala inglês, não é mesmo?" "Sim, senhor", respondeu Tomás, sua voz clara cortando o ar espesso de tensão. Beatriz Montenegro pigarreou nervosamente e sussurrou para Carmen Albuquerque: "Eu me sinto terrível. Foi por minha causa que isso começou." Carmen balançou a cabeça discretamente, seus olhos fixos na cena que se desenrolava diante delas. "Agora é tarde demais para voltar atrás", murmurou ela em resposta. Maurício gesticulou grandiosamente para seus convidados, como se estivesse prestes a revelar um grande truque de mágica. "Senhoras e senhores, presenciem o momento em que um castelo de cartas desmorona." Voltou-se para Tomás com um sorriso predatório. "Robert", chamou ele para um de seus convidados, um empresário inglês que visitava o Brasil a negócios. "Faça uma pergunta para nosso pequeno gênio aqui." Em inglês, é claro. Robert Peterson, um homem alto e elegante com sotaque britânico refinado, pareceu hesitar por um momento. Ele olhou para o rosto determinado de Tomás e depois para a expressão ansiosa de Helena. "Eu realmente não acho que..." começou ele, mas Maurício o interrompeu com um gesto impaciente. "Robert, por favor, é apenas uma demonstração educativa", insistiu Maurício, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia contestação. "Pergunte qualquer coisa, o que você quiser." Robert suspirou levemente antes de se dirigir a Tomás em inglês. "Jovem, o que você sonha em se tornar quando crescer? E por que isso é importante para você?" O que aconteceu a seguir deixou a sala em completo silêncio. Tomás não hesitou, não gaguejou, não demonstrou nervosismo. Sua resposta em inglês fluiu naturalmente, mas ele a traduziu imediatamente para português. "Eu sonho em me tornar tradutor, senhor, porque acredito que barreiras linguísticas criam mal-entendidos entre as pessoas. Se eu puder ajudar pessoas de diferentes países a se comunicarem melhor, talvez possa tornar o mundo um pouco menor e mais conectado. Minha mãe me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." A resposta foi tão fluida, tão natural, tão perfeita que vários convidados abriram a boca em choque. Robert Peterson piscou várias vezes, claramente impressionado não apenas com a fluência, mas com a maturidade da resposta. "Extraordinário", murmurou ele quase para si mesmo. Maurício ficou imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Sua expressão passou de confiança arrogante para confusão, depois para uma irritação crescente que fez sua mandíbula se contrair. "Bem", começou ele, sua voz ligeiramente rouca. "Qualquer pessoa pode decorar algumas frases em inglês. Isso não prova nada." "Decorar?", repetiu Robert, franzindo as sobrancelhas. "Maurício,
Essa foi uma resposta completamente espontânea e extremamente sofisticada. O garoto tem um domínio impressionante da língua. Ele se dirigiu novamente a Tomás em inglês, perguntando há quanto tempo estudava a língua. Tomás respondeu em inglês e imediatamente traduziu. Estou estudando sozinho há cerca de 3 anos, senhor. Assisto documentários com legendas, leio livros que minha mãe encontra em sebos e pratico falando com meu reflexo no espelho todos os dias. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago, mas desta vez de emoção pura. Ela se lembrou de todas as noites em que encontrava Tomás sussurrando para o espelho do banheiro, de todas as vezes em que ele economizava o dinheiro do lanche da escola para comprar dicionários usados, de como ele ficava acordado até tarde assistindo programas educativos com o volume no mínimo para não incomodá-la. Doutor Fernando Mascarenhas, que até então havia permanecido em silêncio, inclinou-se para a frente com interesse genuíno. Isso é notável, Maurício. O menino tem um talento natural impressionante. Mas Maurício não estava disposto a aceitar a derrota tão facilmente. Sua face ficou vermelha de raiva e ele começou a gesticular freneticamente. Inglês é fácil, está em todos os lugares hoje em dia, filmes, música, internet. Apontou o dedo acusadoricamente para Tomás. Você disse que fala francês também, não disse? Vamos ver se essa mentira vai longe. Madame Françoise Dubois, uma socialite francesa casada com um empresário brasileiro, ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Maurício, querido, disse ela com seu sotaque parisiense característico. Você realmente quer que eu teste o garoto em francês? Quero! Declarou Maurício, batendo o punho na palma da outra mão. Quero ver até onde vai essa farsa. Françoise suspirou delicadamente e se dirigiu a Tomás em francês, perguntando o que o fazia mais feliz na vida. Tomás sorriu pela primeira vez desde que a situação havia começado, e sua resposta em francês foi imediatamente traduzida. Bom dia, senhora. O que me faz mais feliz é ver minha mãe sorrir quando eu conto para ela algo novo que aprendi. Ela trabalha tão duro por mim, e eu quero que ela se orgulhe de seu filho. Françoise levou a mão ao coração, claramente emocionada. Meu Deus, sussurrou ela em português. Seu sotaque é perfeito, e suas palavras, elas vêm do coração. Um murmúrio de admiração varreu a sala. Vários convidados olharam para Helena com uma nova compreensão e respeito. Carmen Albuquerque secou discretamente uma lágrima do canto do olho, enquanto Beatriz Montenegro colocou a mão no coração, visivelmente emocionada. Helena mal conseguia respirar. As palavras de seu filho em francês ecoavam em sua mente como uma melodia doce. Ela sabia que Tomás estudava francês, mas nunca havia imaginado que ele conseguisse se expressar com tanta eloquência e emoção em um idioma tão complexo. Roberto Santana se aproximou de Maurício e sussurrou. Amigo, talvez seja a hora de reconhecer que você subestimou completamente este garoto. Mas Maurício o afastou com um gesto brusco, sua face agora completamente vermelha de raiva e humilhação. Isso ainda não prova nada, gritou ele, sua compostura finalmente se despedaçando. Francês e inglês são idiomas europeus, são parecidos. Qualquer um pode aprender algumas frases, apontou o dedo trêmulo para Tomás. Você disse que fala 3 idiomas. Qual é o terceiro? Espanhol? Italiano? Mais uma língua fácil para brasileiro? Tomás respirou fundo e pela primeira vez pareceu hesitar. Não por medo, mas porque sabia que sua próxima resposta mudaria tudo irreversivelmente. Mandarim, disse ele simplesmente. O silêncio que se seguiu foi tão completo que o som de uma folha caindo do lado de fora da janela teria sido audível. Maurício ficou boquiaberto, seus olhos arregalados como se Tomás tivesse acabado de anunciar que sabia voar. Impossível, murmurou o Dr. Fernando, sua voz quase inaudível. Li Wei, um empresário chinês que estava presente como potencial investidor nos projetos de Maurício, deu um passo à frente com o interesse de quem acabara de ouvir algo extraordinário. Ele havia permanecido quieto durante toda a demonstração, observando com curiosidade crescente. Menino, disse Li Wei em português com sotaque carregado, você realmente entende mandarim? Tomás assentiu respeitosamente. Sim, senhor. Li Wei trocou um olhar significativo com sua esposa. Depois voltou sua atenção para Tomás.
Quando falou, foi em mandarim rápido e complexo, testando não apenas vocabulário básico, mas estruturas gramaticais avançadas. Em seguida, traduziu sua pergunta. Jovem, se você realmente entende o que estou dizendo, por favor me diga por que escolheu aprender esta língua tão difícil e como conseguiu fazer isso sem professor? O que aconteceu a seguir fez vários convidados literalmente cambalearem de choque. Tomás respondeu em mandarim fluente e depois traduziu sua própria resposta. Escolhi aprender chinês porque queria entender uma das civilizações mais antigas do mundo. Minha mãe me disse que respeitar outras culturas é uma parte importante de ser uma boa pessoa. Aprendi assistindo documentários, usando recursos gratuitos online e praticando todos os dias, porque acredito que a linguagem é uma ponte entre corações. Li Wei ficou em silêncio por vários segundos antes de se voltar para a sala com uma expressão de absoluto espanto. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz trêmula de emoção. Este menino acabou de me responder em mandarim perfeito, com uma humildade e eloquência que me tocaram profundamente. O impacto das palavras foi devastador. Vários convidados começaram a chorar abertamente. Françoise Dubois soluçava discretamente em seu lenço de renda. Robert Peterson balançava a cabeça em admiração. Até Roberto Santana, conhecido por sua dureza nos negócios, estava visivelmente emocionado. Maurício ficou completamente imóvel, como se tivesse virado uma estátua. Sua face havia perdido toda a cor, e ele parecia incapaz de processar o que acabara de presenciar. O menino que ele havia ridicularizado, filho da mulher que limpava sua casa, havia acabado de demonstrar um nível de sofisticação intelectual que a maioria dos adultos presentes jamais alcançaria. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Do canto da sala, onde 3 homens de terno haviam permanecido relativamente quietos durante toda a demonstração, veio o som de uma conversa sussurrada em árabe. Eles eram os investidores do Oriente Médio que Maurício estava cortejando há meses para um projeto multimilionário. Tomás virou a cabeça na direção das vozes e sua expressão mudou sutilmente. Ele ouviu cada palavra da conversa, e o que escutou fez seu sangue gelar nas veias. O som dos sussurros em árabe cortou o ar da mansão como uma lâmina afiada, fazendo Tomás virar instantaneamente a cabeça na direção dos 3 homens elegantemente vestidos que conversavam no canto da sala. Ahmed Al-Rashid, Khalil Mansouri e Omar Farid, os investidores do Oriente Médio que Maurício cortejava há meses, acreditavam estar completamente seguros em sua conversa privada. Afinal, quem naquela sala de brasileiros ricos poderia compreender árabe? A expressão no rosto de Tomás mudou sutilmente, passando da alegria do triunfo para uma preocupação profunda que fez Helena franzir as sobrancelhas. Ela conhecia cada expressão de seu filho e sabia instintivamente quando algo o perturbava. Tomás? Sussurrou ela, mas o menino levantou discretamente a mão, pedindo silêncio enquanto continuava ouvindo atentamente. Ahmed Al-Rashid, um homem corpulento com barba grisalha, gesticulava discretamente enquanto falava em árabe para seus companheiros. Tomás escutou cada palavra e imediatamente compreendeu o que eles estavam dizendo. Este tolo brasileiro não percebe que vamos roubar todo o dinheiro dele amanhã. O contrato falso está pronto e os documentos financeiros são completamente fraudulentos. Khalil assentiu, rindo baixinho enquanto dizia em árabe. Ele vai assinar tudo sem nem ler. Os brasileiros são muito ingênuos quando se trata de muito dinheiro. O sangue de Tomás gelou nas veias. Ele compreendeu cada palavra da conversa diabólica que se desenrolava a poucos metros de distância. Os homens que Maurício tratava como reis, oferecendo o melhor uísque e os mais finos aperitivos, estavam planejando roubá-lo de milhões no dia seguinte com documentos falsificados. Omar Farid, o mais jovem do grupo, completou com um sorriso cruel em árabe. Amanhã às 2 horas, ele será o homem mais pobre do Brasil. E nós estaremos em um avião de volta para Dubai com 50 milhões de dólares dele. O choque da revelação atingiu Tomás como um raio. 50 milhões de dólares. Era mais dinheiro do que ele poderia imaginar em toda a sua vida. Suas pequenas mãos começaram a tremer enquanto processava a magnitude do que acabara de descobrir.
O homem que havia acabado de humilhá-lo publicamente estava prestes a ser vítima do maior golpe de sua vida. Li Wei, que ainda estava próximo a Tomás após a demonstração em mandarim, notou a mudança súbita na expressão do garoto. "Está tudo bem, jovem?" perguntou ele em português, sua voz carregada de preocupação genuína. "Você ficou muito pálido de repente." Maurício, que ainda estava tentando processar o fato de ter sido completamente humilhado por uma criança de 11 anos, virou-se bruscamente na direção de Li Wei. "O que aconteceu agora?" perguntou ele, sua voz ainda áspera da derrota recente. "O pequeno gênio está se sentindo mal com tanta atenção?" Tomás olhou diretamente nos olhos de Maurício, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, o adulto viu algo no olhar da criança que o fez recuar instintivamente. Não era medo, não era tristeza. Era uma determinação madura que parecia completamente fora de lugar no rosto de um menino. "Senhor Maurício", disse Tomás, sua voz baixa, mas firme. "Posso falar com o senhor em particular? É muito importante." A resposta pegou Maurício completamente desprevenido. Após tudo o que havia acontecido, a última coisa que esperava era um pedido de conversa privada da criança que havia acabado de fazer dele um tolo diante de todos os seus convidados. "Particular?" repetiu ele, sua voz carregada de desconfiança. "Do que diabos você quer falar comigo em particular?" Helena deu um passo à frente, seus instintos maternos em alerta máximo. "Tomás, o que está acontecendo?" perguntou ela, sua voz trêmula de preocupação. "Você está assustando a mamãe." Dr. Fernando Mascarenhas, que havia observado toda a demonstração linguística com crescente admiração, aproximou-se do grupo. "Maurício, talvez devêssemos ouvir o que o garoto tem a dizer. Ele já nos surpreendeu várias vezes esta noite." Beatriz Montenegro, ainda se sentindo culpada por ter iniciado toda a situação com sua pergunta inocente, sussurrou para Carmen Albuquerque. Algo mudou no rosto dele quando aqueles homens começaram a conversar. "Você notou?" Carmen assentiu lentamente, seus olhos experientes captando nuances que outros perdiam. "Sim, notei. E não gostei nada do que vi." Ela olhou discretamente na direção dos investidores árabes, que haviam parado de conversar e agora observavam a situação com interesse renovado. Maurício cruzou os braços, sua postura ainda defensiva apesar da curiosidade crescente. "Muito bem", disse ele finalmente. "Se você tem algo tão importante para dizer, pode falar aqui mesmo, na frente de todos. Não temos segredos nesta casa." Foi então que Tomás tomou a decisão que mudaria o rumo de tudo. Ele olhou ao redor da sala, vendo os rostos curiosos dos convidados, a expressão preocupada de sua mãe e, finalmente, os 3 homens árabes que o observavam com atenção crescente. Com uma coragem que surpreendeu até mesmo a si mesmo, ele deu um passo à frente. "Senhor Maurício", disse Tomás, sua voz clara ecoando pela sala silenciosa. "Existe uma quarta língua que eu não mencionei antes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício piscou várias vezes, processando as palavras. "Quarta língua?" repetiu ele lentamente. "Você disse que falava 3 idiomas: inglês, francês e mandarim. Qual seria a quarta?" Tomás respirou fundo, sabendo que não haveria volta após o que estava prestes a revelar. "Árabe", disse ele simplesmente. A reação foi explosiva. Ahmed al-Rashid derrubou seu copo de uísque, que se estilhaçou no chão de mármore com um som que ecoou pela sala como um tiro. Khalil Mansouri ficou pálido como papel, seus olhos arregalados de pânico absoluto. Omar Farid começou a suar visivelmente, suas mãos tremendo enquanto tentava processar as implicações do que acabara de ouvir. Maurício olhou confuso entre Tomás e os investidores árabes, sem entender completamente a reação dramática. "Árabe?" repetiu ele. "Por que diabos você aprenderia árabe? E por que esses homens parecem ter visto um fantasma?" Foi Robert Peterson quem primeiro compreendeu a magnitude da situação. Como um homem de negócios experiente, ele havia passado anos aprendendo a ler expressões faciais e linguagem corporal. "Maurício", disse ele lentamente, "acho que você deveria escutar muito atentamente o que este garoto tem a dizer." Tomás olhou diretamente para Ahmed al-Rashid e disse em português,
mas com a cadência e o ritmo de quem estava traduzindo diretamente do árabe. Este tolo brasileiro não percebe que vocês vão roubar todo o dinheiro dele amanhã. O contrato falso está pronto e os documentos financeiros são completamente fraudulentos. O impacto das palavras foi devastador. Ahmed al-Rashid tentou dar um passo para trás, mas tropeçou na própria perna e quase caiu. Khalil Mansouri começou a gaguejar em árabe, depois em português. Isso é um mal-entendido terrível. Nós nunca... Mas Tomás continuou, sua voz firme e acusadora. Ele vai assinar tudo sem nem ler. Os brasileiros são muito ingênuos quando se trata de muito dinheiro. Fez uma pausa dramática antes de entregar o golpe final. Amanhã, às 2h, ele será o homem mais pobre do Brasil. E vocês estarão em um avião de volta para Dubai, com 50 milhões de dólares dele. O silêncio que se seguiu foi tão completo que o som da respiração pesada de Maurício parecia ecoar pelas paredes. Seu rosto passou por uma transformação completa, da confusão para a compreensão, da compreensão para a raiva e da raiva para uma fúria fria que fez vários convidados recuarem instintivamente. 50 milhões, murmurou Maurício, sua voz perigosamente baixa. 50 milhões de dólares. Seus olhos se voltaram para os 3 homens árabes, que agora pareciam animais acuados. Vocês vieram à minha casa, beberam meu uísque, comeram minha comida e planejaram me roubar 50 milhões de dólares? Omar Farid tentou uma negação desesperada. Maurício, meu amigo, este menino está mentindo. Ele está inventando tudo isso para... Para quê? Interrompeu Li Wei, sua voz cortante. Para que uma criança de 11 anos inventaria uma história tão específica? 50 milhões amanhã às 2h, documentos falsificados, avião para Dubai? Balançou a cabeça com desdém. Detalhes demais para ser invenção. Dr. Fernando Mascarenhas se aproximou de Maurício e colocou uma mão em seu ombro. Maurício, você estava realmente planejando assinar algum contrato com esses homens amanhã? Maurício assentiu lentamente, seu rosto ainda processando a traição. Às 2h, um investimento conjunto em um complexo hoteleiro em Dubai. 50 milhões de dólares americanos. Sua voz se tornou um sussurro venenoso. Exatamente 50 milhões. A confirmação foi como uma bomba explodindo na sala. Vários convidados começaram a murmurar entre si, alguns tirando telefones para documentar o que estava acontecendo. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não de tristeza, mas de orgulho absoluto por seu filho. Ahmed al-Rashid fez uma última tentativa desesperada. Isso é ridículo! Vocês vão acreditar na palavra de uma criança contra a nossa reputação comercial? Foi então que Tomás proferiu as palavras que se tornariam lendárias naquela noite. A diferença entre nós, Sr. Ahmed, é que eu aprendi árabe para construir pontes entre culturas. Vocês usaram sua língua para construir mentiras para roubar pessoas inocentes. O impacto emocional da frase foi devastador. Várias pessoas na sala começaram a chorar abertamente. Carmen Albuquerque sussurrou para Beatriz. Este menino tem mais dignidade em seu mindinho do que alguns adultos têm no corpo inteiro. Maurício ficou imóvel por vários segundos, processando não apenas o golpe que havia acabado de evitar, mas a fonte inesperada de sua salvação. O menino que ele havia humilhado publicamente, ridicularizado e tentado destruir, havia acabado de salvar sua fortuna e possivelmente sua vida. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Em vez de gratidão, os olhos de Maurício se encheram de uma confusão profunda e dolorosa. Ele olhou para Tomás, depois para Helena, depois novamente para o menino que havia acabado de salvá-lo de uma ruína financeira. Por quê? Perguntou ele, sua voz quebrada de emoção e incompreensão. Por que você me salvou depois de tudo que eu fiz com você? Após toda a humilhação, toda a crueldade, por que não deixou que eu perdesse tudo? A pergunta ecoou pela sala como um lamento, carregada de uma vulnerabilidade que Maurício nunca havia demonstrado publicamente. Todos os convidados se inclinaram para a frente, ansiosos para ouvir a resposta que definiria não apenas o caráter de Tomás, mas possivelmente o destino de toda aquela família.
Tomás olhou nos olhos de Maurício e, quando falou, sua voz carregava uma sabedoria que transcendia seus 11 anos. Porque fazer a coisa certa não depende de como as pessoas nos tratam, Sr. Maurício. Depende de quem escolhemos ser, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria mais fácil ser cruel. As palavras atingiram a sala como um raio silencioso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maurício, um homem que não chorava há décadas. Helena soluçava de orgulho. Até Li Wei, um homem conhecido por sua compostura, teve que limpar discretamente os olhos. Mas a resposta de Tomás havia aberto uma ferida muito mais profunda no coração de Maurício. Uma ferida que estava prestes a revelar segredos que ninguém na sala imaginava existir. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Maurício criaram um silêncio sagrado na mansão, como se todos os presentes tivessem acabado de testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Ahmed al-Rashid e seus companheiros tentavam se esgueirar discretamente em direção à saída, mas Dr. Fernando Mascarenhas bloqueou o caminho com um gesto firme. "Ninguém sai desta casa até resolvermos esta situação", declarou Fernando, sua voz carregada de uma autoridade que fez os 3 homens pararem imediatamente. "Vocês acabaram de ser expostos tentando cometer um crime de 50 milhões de dólares. Maurício enxugou as lágrimas com as costas da mão, sua vulnerabilidade rapidamente dando lugar a uma confusão profunda que o consumia por dentro. Ele olhou para Tomás com uma expressão que misturava gratidão, vergonha e algo muito mais complexo. Uma dor antiga que parecia ter sido despertada pelas palavras do menino. "Quem escolhemos ser?", repetiu Maurício lentamente, como se as palavras fossem estranhas em sua boca. "Você sabe o que eu escolhi ser durante toda a minha vida, garoto? Você sabe que tipo de homem está defendendo?" Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz de Maurício que ela nunca havia escutado antes. Uma amargura que parecia vir de um lugar muito profundo e doloroso. Tomás manteve o contato visual firme. "Eu sei que o senhor é um homem que foi cruel comigo esta noite, mas também sei que pessoas podem mudar se quiserem realmente." "Mudar?" Maurício riu, mas não havia alegria no som. Era um riso quebrado, cheio de uma ironia amarga. "Você acha que um homem como eu pode mudar?" Sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. "Você quer saber por que eu odeio tanto ver pessoas como vocês sonhando alto, Tomás? Por que me irrita quando vejo esperança em olhos como os seus?" A pergunta pegou todos desprevenidos. Carmen Albuquerque sussurrou para Beatriz. "O que ele está fazendo? Por que está atacando o menino que acabou de salvá-lo?" Maurício começou a caminhar em círculos novamente, mas desta vez não como um predador, como um homem atormentado por seus próprios demônios. "Porque eu já fui como você, garoto. Eu já tive sonhos impossíveis. Eu já acreditei que conhecimento poderia mudar tudo." O choque da revelação atingiu a sala como uma onda. Helena abriu a boca em surpresa. Robert Peterson se inclinou para a frente, fascinado pelo rumo inesperado da conversa. "Meu pai", continuou Maurício, sua voz carregada de uma dor que havia guardado por décadas, "era servente de pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Eu cresci em uma favela não muito diferente do lugar onde vocês vivem." Apontou diretamente para Helena e Tomás. "E eu sonhava, assim como vocês. Sonhava em estudar, em ser importante, em provar que pobres também podiam vencer." Li Wei murmurou em mandarim, algo que soou como espanto. Françoise Dubois cobriu a boca com as mãos, suas lágrimas recomeçando a fluir. "E sabem o que a vida me ensinou?" rugiu Maurício, sua dor se transformando em raiva. "Me ensinou que o mundo quebra pessoas como nós. Me ensinou que sonhar alto só traz sofrimento. Por isso eu construí estas paredes. Por isso eu me tornei duro. Por isso eu..." Sua voz falhou por um momento. "Por isso eu odeio ver esperança em vocês. Porque sei o quanto dói quando ela é esmagada." Tomás deu um passo à frente, sua coragem inabalável mesmo diante da tempestade emocional de Maurício. "Mas o senhor venceu", disse ele simplesmente. "Olhe onde está. Olhe o que construiu." "Venci?" Maurício riu amargamente. "Eu me tornei exatamente no tipo de homem que costumava me humilhar. Eu me tornei o opressor. Você acha que isso é vitória, garoto?" A revelação foi devastadora.
Vários convidados começaram a chorar abertamente, finalmente compreendendo a complexidade da dor que movia Maurício. Roberto Santana balançou a cabeça em reconhecimento. Ele próprio vinha de origem humilde. Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Senhor Maurício, disse ela, suas palavras trêmulas, mas firmes. Dor não justifica crueldade. O senhor teve escolhas. O senhor sempre teve escolhas. Os olhos de Maurício se voltaram para Helena com uma intensidade que fez a sala inteira prender a respiração. Escolhas? Repetiu ele. Você acha que eu escolhi me tornar este monstro? Você acha que foi fácil matar meus sonhos, minha compaixão, minha humanidade? Não, respondeu Helena, surpreendendo a todos com sua firmeza. Mas o senhor escolheu descontar sua dor em pessoas inocentes. O senhor escolheu quebrar outros sonhos porque o seu foi quebrado. O senhor escolheu perpetuar o ciclo de crueldade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício ficou imóvel, as palavras de Helena ecoando em sua mente como sinos de igreja. Foi Tomás quem quebrou o silêncio, sua voz pequena, mas poderosa. Senhor Maurício, não é tarde demais para escolher ser diferente. Não é tarde demais para quebrar o ciclo. Maurício olhou para o menino, realmente olhou, talvez pela primeira vez na noite. Viu a determinação, a bondade, a sabedoria precoce. Viu tudo que ele mesmo havia perdido décadas atrás. Como? Sussurrou ele, sua voz quebrada. Como um homem como eu pode encontrar redenção? Como posso desfazer décadas de crueldade? Li Wei se aproximou lentamente. Na minha cultura, disse ele suavemente, acreditamos que cada momento é uma oportunidade de renascimento. Cada escolha é uma chance de se tornar quem você realmente quer ser. Maurício caiu pesadamente em uma cadeira, o peso de sua própria vida esmagando-o. Eu nem sei mais quem eu quero ser, admitiu ele. Faz tanto tempo que uso esta máscara de poder e crueldade. Tomás se aproximou devagar e, para choque de todos, colocou sua pequena mão no ombro do homem poderoso. Então comece descobrindo quem o senhor era antes da dor. Comece lembrando dos seus sonhos de menino. A imagem, um garoto humilde consolando um milionário quebrado, foi tão poderosa que vários convidados soluçaram abertamente. Até Ahmed al-Rashid, ainda tentando fugir discretamente, parou para observar a cena extraordinária. Maurício olhou para a mão pequena em seu ombro, depois para os olhos compassivos de Tomás. Eu queria ser professor, sussurrou ele, como se confessasse um segredo mortal. Eu sonhava em ensinar crianças pobres como eu. Eu queria quebrar o ciclo da ignorância. A confissão ecoou pela sala como uma revelação sagrada. Helena cobriu a boca, lágrimas escorrendo livremente. Dr. Fernando limpou os óculos discretamente. Ainda pode, disse Tomás simplesmente. Ainda pode ensinar. Ainda pode quebrar ciclos, começando agora, comigo e com minha mãe. Maurício ergueu os olhos, e pela primeira vez em décadas, havia esperança genuína em seu olhar. Vocês me perdoariam? Depois de tudo, a pergunta ficou suspensa no ar, carregada de possibilidades que poderiam mudar não apenas suas vidas, mas as vidas de todos na sala. A pergunta de Maurício pairou no ar como uma oração desesperada, seus olhos suplicando por uma redenção que ele não tinha certeza de merecer. Tomás olhou para sua mãe, buscando orientação, mas Helena estava lutando com suas próprias lágrimas. Por um momento, o silêncio na mansão foi quebrado apenas pelo som abafado dos soluços de vários convidados. Foi então que Helena fez algo que chocou a todos na sala. Ela se aproximou lentamente de Maurício e, com a dignidade de uma rainha, estendeu a mão para ele. Senhor Maurício, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas, perdão não se pede. Perdão se conquista através de ações. Mas ela fez uma pausa, respirando fundo. Todos merecem uma segunda chance de escolher quem querem ser. Maurício olhou para a mão estendida como se fosse um milagre. Com mãos trêmulas, ele a apertou delicadamente. Helena, sussurrou ele. Eu não sei nem por onde começar. Comece contando a verdade, disse Tomás, sua sabedoria infantil cortando através da complexidade da situação. Comece sendo honesto conosco e consigo mesmo. Li Wei assentiu aprovadoramente.
O menino está certo. A verdade é sempre o primeiro passo para a cura. Maurício respirou fundo, preparando-se para abrir feridas que havia mantido fechadas por décadas. Meu nome verdadeiro não é Maurício Silveira, começou ele, sua voz trêmula. É Maurício Silva Santos. Mudei meu sobrenome quando fiquei rico porque tinha vergonha das minhas origens. Carmen Albuquerque sussurrou para Beatriz. Meu Deus, ele está se despindo da alma na frente de todos nós. Eu estudei em escola pública, continuou Maurício. Trabalhei como office boy durante o dia e estudava contabilidade à noite. Dormi no chão de pensões baratas, comi pão com mortadela durante anos. Suas lágrimas caíam livremente agora. E quando finalmente consegui dinheiro, quando finalmente venci, eu me convenci de que tinha que esquecer de onde vim, que tinha que desprezar meu passado para proteger meu futuro. Helena apertou a mão dele com mais força. Eu entendo essa dor, disse ela suavemente. Eu também não sou exatamente quem pareço ser. A revelação pegou todos desprevenidos, incluindo Tomás, que olhou para sua mãe com surpresa genuína. Mamãe? Perguntou ele confuso. Do que está falando? Helena respirou fundo, preparando-se para revelar um segredo que havia guardado por anos. Antes de me tornar empregada doméstica, eu era professora. Professora de línguas, para ser exata. O impacto da revelação foi devastador. Maurício arregalou os olhos em choque. Dr. Fernando se inclinou para a frente fascinado. Vários convidados começaram a murmurar entre si. Professora? Repetiu Françoise Dubois, sua voz carregada de espanto. Mas por quê? Porque a vida às vezes nos força a escolher entre nossos sonhos e a sobrevivência, respondeu Helena, lágrimas escorrendo por seu rosto. O pai do Tomás nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Eu perdi meu emprego na escola porque estava passando mal durante a gravidez e precisava faltar muito. Sem referências, sem apoio, sem nada. Aceitar trabalho doméstico foi a única forma de garantir que meu filho tivesse comida e um teto. Tomás ficou boquiaberto. Mamãe, você nunca me contou. Porque não queria que você crescesse amargo. Helena sorriu através das lágrimas. Não queria que você odiasse seu pai. Não queria que você se sentisse culpado por minhas escolhas. Queria que você visse possibilidades, não limitações. Roberto Santana limpou os óculos, visivelmente emocionado. Por isso o menino é tão inteligente, murmurou ele. Por isso ele aprendeu idiomas tão facilmente. A genética e o amor de uma mãe educadora. Helena assentiu. Eu falava inglês, francês e espanhol fluentemente. Ensinei para Tomás tudo que pude. Mas quando ele começou a ultrapassar meu conhecimento, ela sorriu com orgulho. Ele se tornou autodidata. Eu só dei as bases. O resto foi mérito dele. Espanhol? Perguntou Li Wei curioso. Você não mencionou espanhol. Tomás corou ligeiramente. Eu queria guardar como surpresa. Aprendi espanhol para poder conversar com minha mãe na língua que ela ensinou por anos antes de tudo mudar. A revelação foi como uma punhalada no coração de todos os presentes. A imagem da professora de idiomas reduzida a empregada doméstica, sacrificando seus sonhos pelo futuro do filho, era devastadora. Maurício soltou um soluço que ecoou pela sala. Helena, quando te humilhei, quando disse que pessoas como vocês deveriam conhecer seu lugar, eu estava humilhando a mim mesmo. Estava perpetuando exatamente o tipo de preconceito que me destruiu quando jovem. Sim, disse Helena simplesmente. Estava. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. Robert Peterson se aproximou do grupo, sua expressão séria. Helena, posso perguntar onde você lecionava? Colégio Santa Clara, respondeu ela. Ensinava no ensino médio. Era coordenadora do departamento de idiomas. A menção do colégio fez vários convidados se entreolharem. Era uma das escolas mais prestigiadas da cidade. Meu Deus, sussurrou Beatriz Montenegro. Minha sobrinha estudou lá. Ela sempre falava de uma professora Helena que mudou a vida dela, que a inspirou a estudar literatura estrangeira. Seria você? Helena assentiu, lágrimas renovadas escorrendo. Talvez. Eu sempre tentei inspirar meus alunos a verem o mundo além das suas limitações. Igual como fez comigo, disse Tomás abraçando sua mãe. Mesmo limpando casas, mesmo trabalhando tanto que chegava exausta em casa,
Você sempre reservava tempo para me ensinar. Sempre me mostrou que conhecimento era meu direito, não um privilégio. A cena do filho abraçando a mãe, ambos revelando suas verdades mais profundas, foi tão tocante que até Ahmed al-Rashid, que ainda tentava sair discretamente, parou para enxugar os olhos. Maurício se levantou lentamente da cadeira, processando tudo o que havia descoberto. Uma professora, murmurou ele. Todo este tempo, eu tinha uma professora trabalhando na minha casa, e eu a tratava como se fosse invisível, completou Helena sem amargura. Como se meu valor fosse determinado apenas pelo meu trabalho atual, não por quem eu realmente sou. Perdão, disse Maurício, caindo de joelhos diante de Helena e Tomás. A imagem do milionário ajoelhado diante da empregada e seu filho chocou todos os presentes. Por favor, me perdoem, não apenas pela humilhação desta noite, mas por anos de desrespeito. Por anos de não ver suas dignidades, seus valores, seus sonhos. Li Wei se aproximou e colocou uma mão no ombro de Maurício. Levantar-se, disse ele gentilmente. Homens dignos não se ajoelham em autopiedade. Eles se levantam e agem para consertar seus erros. Maurício ergueu-se lentamente, enxugando as lágrimas. Vocês têm razão. Mas como? Como posso consertar anos de injustiça? Tomás e Helena se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre mãe e filho. Finalmente, Helena falou, dando a outras pessoas as oportunidades que você gostaria de ter tido. Usando seu poder e privilégio para elevar, não para diminuir. E começando conosco, acrescentou Tomás, sua coragem inabalável. Nos dando a chance de mostrar do que somos realmente capazes. Maurício assentiu vigorosamente, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, Dr. Fernando pigarreou alto, lembrando a todos de um problema pendente. Tudo isso é muito tocante, disse Fernando. Mas ainda temos 3 criminosos tentando fugir da nossa sala. Todos se voltaram para ver Ahmed, Khalil e Omar, praticamente na porta de saída, congelados como estátuas ao serem descobertos. A redenção teria que esperar. A justiça precisava ser feita primeiro. O momento de reconhecimento dos 3 criminosos tentando fugir discretamente criou uma tensão elétrica na sala. Ahmed al-Rashid, Khalil Mansouri e Omar Farid ficaram paralisados na porta, como animais selvagens capturados pela luz de um farol. Dr. Fernando bloqueava a saída com autoridade, enquanto vários convidados já haviam sacado seus telefones, alguns gravando, outros discando para a polícia. Vocês realmente acreditam que podem simplesmente sair andando depois de serem expostos, planejando um roubo de 50 milhões de dólares? Perguntou Robert Peterson, sua voz cortante como uma lâmina. Na presença de 15 testemunhas, Ahmed tentou uma última cartada desesperada, forçando um sorriso que não enganou ninguém. Senhores, isto é um mal-entendido terrível. As palavras de uma criança não podem ser levadas tão a sério. Certamente vocês, homens racionais, interrompeu Li Wei, seu sotaque carregado de indignação. Vocês querem que sejamos racionais depois de tentarem destruir a vida de um homem que os recebeu como irmãos em sua casa? Maurício, que ainda estava processando todas as revelações emocionais dos últimos minutos, ergueu-se lentamente. Mas algo havia mudado fundamentalmente nele. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma determinação serena que surpreendeu a todos. Ahmed, disse ele, sua voz calma, mas implacável. Vocês cometeram 2 erros fatais esta noite. O primeiro foi tentar me roubar. O segundo... Ele olhou para Tomás e Helena com um respeito que nunca havia demonstrado antes. O segundo foi fazer isso na frente de pessoas que me lembraram de quem eu realmente sou. Carmen Albuquerque sussurrou para Beatriz Montenegro. Olhe nos olhos dele. Algo mudou para sempre. Este não é mais o mesmo homem que humilhou aquela família. Roberto Santana se aproximou dos criminosos, sua expressão séria. A polícia já está a caminho. Sugiro que vocês se sentem e aguardem em silêncio. Qualquer tentativa de fuga será impedida. Omar Farid, o mais jovem do trio, começou a suar profusamente. Maurício, meu amigo, por favor. Podemos resolver isso entre cavalheiros. Nós temos famílias, temos reputações. Famílias? Repetiu Helena,
sua voz carregada de uma indignação controlada que fez a sala inteira ficar em silêncio. Vocês pensaram nas famílias quando planejaram destruir a vida de pessoas inocentes? A intervenção de Helena pegou todos desprevenidos. Pela primeira vez na noite, ela não falou como uma empregada humilde, mas como a professora educada e digna que sempre foi. Sua postura havia mudado, sua voz carregava autoridade natural. Durante anos, continuou Helena, eu assisti homens poderosos brincarem com a vida de pessoas mais vulneráveis. Vi sonhos serem esmagados por ganância. Vi famílias serem destruídas por pessoas que acreditavam que dinheiro lhes dava o direito de machucar outros. Ela deu um passo à frente imponente. Vocês não são diferentes dos valentões que destruíram meus sonhos anos atrás. Tomás olhou para sua mãe com uma admiração nova e profunda. Esta era uma Helena que ele nunca havia visto. Não a mulher cansada que chegava em casa após longas horas de trabalho doméstico, mas a educadora respeitada que ela havia sido antes que a vida a forçasse a enterrar seus sonhos. Françoise Dubois se aproximou de Helena com lágrimas nos olhos. Minha cara, disse ela suavemente, você deveria estar dando aulas em universidades, não limpando casas de pessoas que não reconhecem seu valor. Foi então que Maurício fez algo que chocou absolutamente todos os presentes. Ele se virou para Helena e, na frente de todos os convidados e dos criminosos ainda presos na porta, fez uma declaração que mudaria tudo. Helena, disse ele, sua voz firme e clara, eu quero oferecer a você o cargo de diretora pedagógica da Fundação Silveira. O silêncio que se seguiu foi tão completo que o som de uma agulha caindo seria audível. Helena piscou várias vezes, processando as palavras. Eu não entendi. A Fundação Silveira, explicou Maurício, é uma organização que criei há 5 anos para projetos sociais, mas que nunca realmente desenvolvi porque... Sua voz falhou por um momento. Porque eu havia perdido a fé na capacidade das pessoas de mudarem suas vidas. Hoje vocês me mostraram que eu estava errado. Dr. Fernando se aproximou, impressionado. Maurício, você está falando sério? A fundação tem um orçamento de 15 milhões de reais por ano, completou Maurício. Dinheiro que está parado em contas bancárias porque eu nunca soube o que fazer com ele. Agora sei. Ele olhou diretamente para Helena. Quero criar escolas de idiomas gratuitas para crianças de comunidades carentes. Quero oferecer bolsas de estudo. Quero quebrar o ciclo de pobreza através da educação. Tomás sentiu suas pernas bambearem. 15 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ele poderia imaginar em 1000 vidas. E Tomás, continuou Maurício, voltando-se para o menino, será nosso primeiro bolsista integral. Escola particular, curso de idiomas, universidade paga, intercâmbio internacional. Tudo o que for necessário para que ele se torne o tradutor que sonha ser. A reação foi explosiva. Vários convidados começaram a chorar abertamente. Li Wei começou a aplaudir, seguido por todos os outros. Até mesmo alguns dos funcionários da casa, que haviam aparecido discretamente para assistir ao desenrolar dos eventos, se juntaram aos aplausos. Helena caiu em uma cadeira, completamente sobrecarregada pela reviravolta impossível em sua vida. Eu não sei o que dizer, sussurrou ela. Diga sim, encorajou Beatriz Montenegro, lágrimas escorrendo por seu rosto. Diga sim, e mude a vida de milhares de crianças como seu filho. Tomás se aproximou de sua mãe e segurou sua mão. Mamãe, disse ele suavemente, você passou anos sacrificando seus sonhos pelos meus. Agora, pode realizar seus sonhos, e os meus ao mesmo tempo. As palavras do filho atingiram Helena como um raio de luz. Ela olhou ao redor da sala, para os rostos esperançosos dos convidados, para Maurício aguardando sua resposta, para seu filho brilhando de orgulho, e finalmente encontrou sua voz. Sim, disse ela, sua voz crescendo em força e convicção. Sim, eu aceito. Não apenas pelo salário ou pela oportunidade, mas porque acredito na educação como ferramenta de transformação. Aceito porque quero que outras crianças como Tomás tenham as oportunidades que ele quase não teve. A explosão de alegria foi imediata e devastadora. Aplausos ecoaram pela mansão enquanto pessoas riam e choravam simultaneamente. Li Wei abraçou Roberto Santana. Françoise beijou as faces de Helena como se ela fosse família.
Dr. Fernando apertou vigorosamente a mão de Maurício. Mas o momento mais tocante foi quando Maurício se aproximou de Tomás e se ajoelhou para ficar na altura do menino. Tomás, disse ele, sua voz carregada de emoção, você me salvou esta noite. Não apenas meu dinheiro, mas minha alma. Me mostrou que nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor. Estendeu a mão. Me perdoa por tudo que fiz? Me dá a chance de ser o homem que meu pai humilde gostaria que eu fosse? Tomás não hesitou. Ele ignorou a mão estendida e abraçou Maurício com força. Claro que perdoo, Sr. Maurício. E obrigado por dar uma nova chance para minha mãe. Ela merece muito mais do que limpar casas. O abraço entre o milionário redimido e a criança sábia foi tão poderoso que até mesmo Ahmed al-Rashid, ainda preso na porta, limpou discretamente uma lágrima. Foi nesse momento que as sirenes da polícia se tornaram audíveis do lado de fora. Robert Peterson verificou seu telefone. A polícia chegou. Hora de esses três enfrentarem as consequências de suas escolhas. Khalil Mansouri fez uma última tentativa desesperada. Maurício, pelo amor de Deus, temos documentos legítimos. Isto é apenas um mal-entendido. Maurício se levantou lentamente e caminhou até os três homens. Quando falou, sua voz era calma, mas implacável. Vocês sabem o que é mais triste nisso tudo? Vocês vieram ao Brasil com a oportunidade de fazer negócios legítimos e lucrativos. Poderiam ter enriquecido honestamente, mas escolheram o caminho da trapaça. Balançou a cabeça com tristeza. Suas próprias escolhas os trouxeram até aqui. A polícia entrou na mansão exatamente quando Maurício terminou de falar. Dr. Fernando apresentou-se como advogado e explicou rapidamente a situação, enquanto vários convidados ofereceram seus telefones com gravações da confissão. Enquanto Ahmed, Khalil e Omar eram levados algemados, Ahmed gritou uma última vez. Maurício, você vai se arrepender disso. Você não sabe com quem está mexendo. Maurício apenas balançou a cabeça tristemente. Eu me arrependo de muitas coisas na minha vida, Ahmed, mas defender pessoas inocentes nunca será uma delas. Quando a porta se fechou atrás dos criminosos, um silêncio reverente tomou conta da sala. Helena segurava a mão de Tomás, ainda processando como suas vidas haviam mudado completamente em uma única noite. Li Wei quebrou o silêncio com uma observação profunda. Esta noite presenciamos algo raro e precioso. Presenciamos o nascimento de uma família verdadeira. Não unida por sangue, mas por escolha, perdão e propósito comum. Maurício olhou para Helena e Tomás, sua nova família escolhida, e sorriu pela primeira vez em anos com alegria genuína. Vamos para casa, disse ele suavemente. Temos muito trabalho pela frente. 6 meses depois. O sol matinal entrava pelas grandes janelas do moderno edifício da Fundação Silveira, iluminando uma placa dourada na parede. Centro Educacional Helena Santos, onde sonhos ganham asas. Tomás caminhava pelos corredores carregando uma pilha de livros didáticos, observando as salas de aula repletas de crianças de todas as idades aprendendo inglês, francês, espanhol e mandarim. Na sala principal, Helena coordenava uma reunião com 15 professores voluntários, sua voz firme e confiante ecoando pelo ambiente. Ela usava um elegante blazer azul marinho, muito diferente do uniforme de empregada que vestira por tantos anos. Seus olhos brilhavam com uma energia que Tomás não via desde sua infância. Lembrem-se, dizia Helena aos professores, não estamos apenas ensinando idiomas, estamos plantando sementes de possibilidades em corações que talvez nunca tenham acreditado que poderiam sonhar alto. Maurício observava da porta, um sorriso genuíno no rosto. Os últimos 6 meses haviam transformado não apenas Helena e Tomás, mas ele próprio. Seus cabelos grisalhos haviam crescido um pouco, dando-lhe uma aparência menos severa. Mais importante, seus olhos agora carregavam uma paz que ele não sentia há décadas. Professora Helena, disse uma das voluntárias. A pequena Maria da comunidade Santa Rita perguntou se um dia poderia trabalhar traduzindo para as Nações Unidas, como o Tomás quer fazer. O que devo responder? Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Diga a ela que se continuar estudando com dedicação, um dia estaremos assistindo ela na televisão, traduzindo discursos que mudarão o mundo.
Tomás sentiu seu coração se aquecer. Nos últimos meses, havia se tornado uma espécie de irmão mais velho para as dezenas de crianças que frequentavam o centro. Ele ajudava com as lições, contava histórias em diferentes idiomas e, mais importante, mostrava pelo exemplo que sonhos aparentemente impossíveis podiam se tornar realidade. Após a reunião, Helena se juntou a Maurício e Tomás no pequeno café do centro. Era um ritual diário que haviam desenvolvido, um momento para planejar, refletir e sonhar juntos. Como foram as aulas desta manhã? Perguntou Maurício, servindo café para Helena e chocolate quente para Tomás. Extraordinárias, respondeu Helena, seus olhos brilhando. Temos 120 crianças matriculadas, lista de espera de 200 e 5 escolas públicas já solicitaram parcerias. Fez uma pausa, emocionada. Maurício, estamos realmente mudando vidas. Tomás, agora com quase 12 anos e visivelmente mais maduro após tudo que vivera, adicionou. E tem mais, senhor Maurício. A Beatriz Montenegro ligou ontem. O programa de televisão dela quer fazer uma reportagem especial sobre o centro. Disse que nossa história pode inspirar outros empresários a criar projetos similares. Maurício assentiu, satisfeito. Ótimo. Quanto mais visibilidade, mais crianças poderemos ajudar. Ele fez uma pausa, olhando pela janela. Vocês sabem o que mais me impressiona? Como vocês transformaram minha sede de vingança contra o mundo em desejo genuíno de mudá-lo para melhor. Helena tocou gentilmente a mão de Maurício. Você escolheu mudar, Maurício. Nós apenas mostramos que era possível. Nesse momento, doutor, Fernando Mascarenhas entrou no café com uma expressão séria, mas não preocupante. Maurício, Helena, Tomás, cumprimentou ele. Tenho novidades sobre o julgamento. Os 3 se inclinaram para a frente, atentos. O caso dos investidores fraudulentos havia se tornado notícia nacional, especialmente após a descoberta de que eles já haviam aplicado golpes similares em outros países. Ahmed, Khalil e Omar foram condenados, anunciou Fernando. 15 anos de prisão cada um, além da obrigação de devolver todo o dinheiro que roubaram de outras vítimas ao longo dos anos. O juiz disse que a coragem do Tomás em denunciá-los salvou não apenas vocês, mas dezenas de outras famílias que seriam suas próximas vítimas. Tomás sentiu um misto de alívio e tristeza. Eu não queria que eles fossem presos para sempre, disse ele pensativamente. Só queria que parassem de machucar pessoas inocentes. E conseguiu, disse Fernando com admiração. Sabe o que mais impressionou o tribunal? O fato de você ter salvado um homem que havia te humilhado minutos antes. O juiz disse que nunca havia visto tamanha nobreza de caráter em alguém tão jovem. Helena abraçou seu filho, orgulho irradiando de cada poro. Seu coração sempre foi seu maior talento, meu amor, mais do que qualquer idioma que possa aprender. Maurício se levantou e caminhou até a janela, observando as crianças brincando no pátio do centro educacional. Vocês sabem o que percebi nesses meses? Disse ele, a voz carregada de emoção. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que plantamos na vida de outros. Li Wei, que havia se tornado um visitante frequente e grande apoiador do projeto, entrou no café naquele momento, acompanhado de Robert Peterson e, surpreendentemente, Françoise Dubois. Perdão pela interrupção, disse Li Wei com um sorriso misterioso. Mas temos uma surpresa para vocês. Robert carregava um envelope oficial com vários selos internacionais. Tomás, disse ele, lembra quando você disse que queria ser tradutor para as Nações Unidas? O menino assentiu, curioso. Bem, continuou Robert, acontece que tenho contatos na Unesco. Eles ouviram sua história e ficaram impressionados não apenas com seus talentos linguísticos, mas com sua maturidade e caráter. Estendeu o envelope. Eles gostariam de te convidar para um programa especial de jovens embaixadores. Você passaria 6 meses em Genebra, estudando e ajudando em projetos educacionais internacionais. Tomás ficou boquiaberto. Unesco, Genebra, era mais do que ele havia sonhado em seus momentos mais otimistas. Mas há uma condição, acrescentou Françoise com um sorriso travesso. Sua mãe teria que ir junto como coordenadora pedagógica do programa. Parece que eles também ficaram impressionados com o trabalho dela aqui. Helena levou as mãos ao coração.
lágrimas escorrendo livremente. Isso é real? Sussurrou ela. Muito real, confirmou Li Wei. E tem mais. A Fundação Silveira recebeu uma proposta para expandir o projeto para outras 10 cidades brasileiras, com financiamento integral de organizações internacionais. Maurício se apoiou na cadeira, visivelmente emocionado. Em menos de um ano, havia passado de um homem amargo e isolado para o mentor de um projeto que estava mudando centenas de vidas. Maurício, disse Helena suavemente, você vem conosco? O programa também precisa de um diretor administrativo com experiência em gestão. Pela primeira vez em décadas, Maurício sentiu lágrimas de alegria pura escorrerem por seu rosto. Vocês querem que eu vá? Mesmo depois de tudo? Tomás se aproximou e segurou a mão de Maurício. Claro que sim. Você é nossa família agora. Famílias ficam juntas. A palavra família ecoou pelo café como uma bênção. Não uma família de sangue, mas uma família escolhida, forjada no perdão, crescida no amor e unida por um propósito maior que qualquer um deles. Robert Peterson limpou discretamente os óculos. Vocês sabem que sua história já inspirou a criação de fundações similares em 3 outros estados? A história do menino dos 4 idiomas está se tornando um movimento nacional. Que bom, disse Tomás com simplicidade. Sempre sonhei que minha história pudesse ajudar outras crianças como eu. Enquanto o sol se punha através das janelas do centro educacional, transformando o ambiente em tons dourados, os 3 se sentaram juntos em um sofá, planejando o futuro. Crianças corriam pelo pátio lá fora, suas risadas ecoando como música. Sabem o que mais me emociona? Disse Helena, observando as crianças. Cada uma delas agora acredita que pode ser qualquer coisa que sonhar. Astronauta, médica, presidente, cientista ou tradutora para a ONU. Maurício riu, um som genuíno e alegre que ele havia esquecido como produzir. E tudo começou quando um menino corajoso decidiu enfrentar um valentão arrogante em sua própria casa. Não, corrigiu Tomás, sua sabedoria brilhando nos olhos jovens. Tudo começou quando uma mãe decidiu que o amor por seu filho era mais forte que qualquer dificuldade. E continuou quando um homem escolheu deixar sua dor se transformar em compaixão ao invés de amargura. As palavras do menino ficaram suspensas no ar como uma oração, carregadas de uma verdade que tocou todos os corações presentes. Naquela noite, enquanto as últimas crianças saíam do centro educacional acompanhadas de seus pais, muitos dos quais agora também frequentavam as aulas noturnas para adultos, Helena, Maurício e Tomás ficaram na varanda, observando as estrelas. Mamãe, disse Tomás suavemente, lembra quando você disse que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim? Helena assentiu, sorrindo. Você estava quase certa, continuou ele, mas descobri algo ainda mais importante. O amor que compartilhamos, a família que escolhemos, o bem que fazemos no mundo, essas são as coisas que realmente ninguém pode tirar de nós. Porque quando damos amor, ele se multiplica. Quando compartilhamos conhecimento, ele cresce. Quando escolhemos perdoar, nós nos libertamos. Maurício colocou um braço ao redor dos ombros de cada um deles. Filho, disse ele. E a palavra filho saiu naturalmente, carregada de amor genuíno. Você me ensinou que nunca é tarde demais para escolher quem queremos ser. E escolho ser parte desta família, desta missão, deste amor, pelo resto da minha vida. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, 3 pessoas que o destino havia reunido de forma improvável abraçaram-se, sabendo que haviam encontrado algo mais precioso que qualquer riqueza material. Haviam encontrado um propósito que transformava não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de centenas de outras pessoas. E em algum lugar da cidade, uma criança de 8 anos chamada Maria sonhava em um dia trabalhar na ONU, enquanto praticava inglês sussurrando para seu reflexo no espelho, exatamente como Tomás havia feito anos antes. O ciclo do amor e da esperança continuava, multiplicando-se infinitamente, provando que quando escolhemos ver a dignidade em cada ser humano, criamos milagres que ecoam por gerações.